Oi, gente! Bom, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente, pois hoje eu irei relatar para vocês a minha história com endometriose. E a época perfeita, pois março é o mês da conscientização da endometriose. E vale ressaltar aqui que eu não sou médica, né? Apesar de ser profissional da área da saúde, mas não sou médica. Mas irei passar para vocês aqui um pouquinho do que eu entendi da doença, né? Conforme fui pesquisando e passando pelos profissionais especialistas. E caso eu fale alguma coisa aqui de forma errônea, sintam-se à vontade, né, os profissionais que entendem do assunto, para me corrigir. Então, primeiro, a gente precisa entender o que é o endométrio. O endométrio é o tecido que se encontra no interior da cavidade uterina. Todos os meses, esse endométrio ele fica mais espesso, para que o óvulo fecundado possa se implantar nele. E quando não há gravidez, no final do ciclo, ele descama e é expelido na menstruação. E o mesmo volta a crescer no ciclo seguinte. Então, o que é a endometriose, né? A endometriose é justamente quando este tecido deveria existir somente dentro do útero. E ao invés de ser expelido durante a menstruação, ele aparece fora do seu local habitual, podendo ser encontrado espalhado por todo o abdômen, como por exemplo nos ovários, nas trompas, no intestino, na bexiga e etc. E esse tecido ele também inflama e acaba inflamando os outros órgãos ali ao redor também. E aí o que acontece, né? Devido a essa inflamação toda, acaba formando as famosas aderências. Ou seja, o que isso quer dizer, né? Acaba que um órgão pode se aderir a outro órgão ali e isso acaba distorcendo a anatomia ali da pelve e que levam os sintomas que as mulheres portadoras dessa doença podem vir a sentir. A endometriose é uma doença que afeta 1 a cada 10 mulheres no mundo. É uma doença que não tem cura, mas aliada a um bom estilo de vida, como por exemplo, prática de atividade física e uma boa alimentação, a mulher ela volta a ter qualidade de vida. Então vamos falar aí dos sintomas, né, dessa doença. Os sintomas irão depender dos locais onde essa endometriose é encontrada. Então temos sintomas como cólicas intensas, fluxo menstrual muito intenso, constipação, diarreia no período menstrual, distensão abdominal, dor ou incômodo ao defecar, dor ou incômodo na região anal ali no período menstrual, dor lombar com irradiação para as pernas, fadiga crônica e exaustão, dor ou incômodo ali na relação sexual independente da posição, ou infertilidade onde não consegue se descobrir a causa. Bom, então vamos lá, né? Falando um pouquinho da minha história, como tudo isso aconteceu. A minha história com endometriose começou recentemente, em fevereiro de 2020, num evento que estava com uma amiga minha, e ela conversando comigo, né, me contou que estava em busca de um diagnóstico de uma dor lombar que ela sentia e ninguém sabia dizer o que era, e era a endometriose. E ela contou um pouquinho mais, né, dos sintomas que ela tinha, e eu fui escutando ali ela falando, né, e uma pulguinha atrás da minha orelha se instalou, porque eu percebi que alguns dos sintomas que ela relatou para mim eu também sentia. E eu sempre fui uma pessoa que fiz tudo certinho, meus exames anualmente, né? Indo nas consultas ginecológicas, nunca deixei de faltar. E assim, nunca ninguém me falou nada. Bom, em março daquele mesmo ano, né, eu ia ter minha consulta periódica ali com o ginecologista. E como aquela pulguinha ficou atrás da minha orelha lá em fevereiro, eu resolvi relatar para ele alguns dos sintomas que eu tinha, porque também nunca ninguém me perguntou. Então eu achava que aquilo ali era completamente normal. Mas como eu fiquei com aquela duvidazinha, eu resolvi relatar para ele alguns dos sintomas. E questionar para ele se não poderia ser endometriose, né? Alguns dos sintomas, né, que eu tinha era o fluxo menstrual muito intenso e durava ali em torno de 7 a 9 dias. Eu tinha assim uma certa dor, um incômodo na relação sexual. E durante o período menstrual, eu sentia como se fosse um pezinho na região anal. Só que eu achava que aquilo tudo ali que eu sentia era completamente normal. Então, longe de mim passar pela palavra do médico, né, apenas quis relatar para ele aquelas coisas que nunca haviam me perguntado, mas aquilo ficou na minha cabeça, sabe? Eis que ele vira para mim e fala assim: não, endometriose é muito difícil de ser diagnosticada. E ficou por isso mesmo. Eu achava que naqueles exames de rotina ali dava para se perceber alguma coisa, se tivesse alguma coisa errada. E como ele não falou nada, eu deixei por isso mesmo, não fiquei mais pensando nisso.
e pronto. E aquela época eu tava querendo entrar numa fase um pouquinho mais natureba, sabe? Eu tomava anticoncepcional desde os meus 16 anos e ali em março eu decidi parar com o anticoncepcional, parar com a pílula para ver como é que meu corpo reagia. Quando foi em setembro, ou seja, 6 meses depois daquela minha consulta, eu lembro até hoje, foi no feriado 7 de setembro, eu tinha viajado com minha família para uma cidadezinha próxima aqui a Brasília chamada Pirenópolis e uma parte da minha família tinha ido para Cachoeira e outra parte estava curtindo a piscina. E eu lembro que naquele dia 7 eu comecei a sentir muita dor, mas muita dor mesmo do lado esquerdo da minha barriga. Eu nunca fui uma pessoa que sentisse cólica, assim, então era uma dor muito intensa, que não tinha posição que eu ficasse, mesmo que eu comprimisse a região, tomei algumas medicações para dor, né? Nada aliviava aquela dor. E a dor, ela veio assim, gente, repentina. Começou a doer, muito intenso mesmo. Nunca tinha sentido nada como aquilo. Mas foi engraçado, assim, que foi do nada, sabe? E aí ela levou um período ali pra ir aliviando e depois passava. E eu achei estranho aquilo ali, né? Aquela dor, assim, da forma como eu senti. Algo ali já sinalizava que não estava bem. E a partir dali, eu senti dor todos os dias. Independente da medicação que eu tomasse, me prescreveram Buscopan, dipirona, paracetamol, até o próprio Tilex. Nada aliviava a minha dor. E assim, é difícil de escrever, né? Assim, eu acho que só quem tá passando por isso sabe. Nada aliviava a minha dor. A dor era tanta que eu chegava a vomitar constantemente de tanta dor que eu sentia. Tentei também fazer compressa com água quente. Às vezes a água estava tão quente e eu colocava na região, né, que até chegou a me queimar um pouquinho. Nada aliviava, sabe? E com essas dores constantes, teve um dia que a dor foi insuportável. Eu já não estava dando mais conta, que eu fui parar no hospital para tentar tomar uma medicação na veia, né, para ver se aliviava. Digamos assim, aliviou ali uns 70%. E depois também que passa o efeito da medicação, né, a dor voltava. E desse dia em diante, eu resolvi abandonar o meu ginecologista, né, que lá em março fez pouco caso, né, e resolvi ir atrás de um especialista em endometriose. Eu passei por uns 2 especialistas em endometriose, mas não senti aquela confiança, sabe? E chegou um momento que eu realmente estava me sentindo desamparada, assim, eu não tinha orientação sobre aquilo, estava sentindo dores constantes, acaba que você fica mais fragilizada, sabe? Então foi um período que eu fiquei muito para baixo, aquilo ali que eu estava passando, assim, nunca tinha passado por aquilo, nada igual. Só quem convive comigo sabe o quanto que eu sentia de dor. Mas enfim, um desses médicos, né, que eu passei que eu não senti tanta confiança, ele fez um pedido de um exame, uma ultrassonografia pélvica. E isso ali, esse meu primeiro exame de imagem, né, foi lá em dezembro. Ou seja, já tinha ali, foi setembro, outubro, novembro. Dezembro eu fui realizar meu primeiro exame de imagem. E lá no laudo do meu exame saiu que eu tinha um cisto hemorrágico. Um cisto hemorrágico no ovário esquerdo, que era justamente onde eu vinha sentindo muita dor. E ali, naquele momento, até aquele momento ali, tudo que eu queria era só que tirassem a minha dor, porque eu realmente não estava aguentando mais. E foi quando o Bernardo ligou pro irmão dele, que é médico urologista, um excelente profissional, ligou para ele para pedir uma indicação, né? Se ele conhecia algum especialista em endometriose que pudesse me indicar. E pasmem, meu cunhado opera de endometriose e a gente não sabia. Eu nem sabia que essa parte da urologia fazia isso. Então ele me indicou a doutora Jordana, que é especialista em endometriose, e ela é simplesmente maravilhosa, gente. Eu não tenho como descrever como pessoa, como profissional, e foi com ela com quem eu realmente me senti acolhida e abraçada, sabe? Era tudo que eu tava precisando naquele momento. E quando ela pegou o meu exame, que eu já tinha aqueles exames em mãos, né, que tinha dado um cisto hemorrágico, quando ela pegou esse exame, quando ela viu o laudo, ela falou: Bruna, isso aqui não se trata de um cisto hemorrágico, e sim de um endometrioma. E esse meu endometrioma estava com 8 centímetros, ou seja, é muito grande, gente. E nessa consulta ela me explicou, né, mais sobre a doença endometriose,
Ela voltou com o anticoncepcional que eu tinha parado lá atrás, e dessa vez sem pausa, né, que eu fazia pausa antigamente, então para tomar de forma contínua ali, né, e me orientou em relação à prática de atividade física, em relação à alimentação, a ter uma alimentação mais saudável. Ela me passou mais 2 exames, uma ressonância magnética com preparo intestinal, onde esse exame ele é mais preciso, para ela poder ver aonde a doença se instalou, e mais uma ultrassonografia para mapeamento de endometriose profunda com uma médica específica aqui em Brasília, que também é maravilhosa, a doutora Adriana Garrido. Porque nesse meio tempo aí, eu estava passando por uma troca de plano de saúde, então tinha um período ali de carência, em que o outro plano não aceitava todos os exames, então alguns tiveram que ser no particular mesmo, e esse outro exame, a ultrassonografia, era mais barata, porque a ressonância é mais cara, né? Então eu comecei por esse exame, pela ultrassonografia. E a doutora Adriana Garrido, né, ela é bem concorrida aqui em Brasília, então ela só tinha vaga para fevereiro do ano seguinte, isso era dezembro, né? E quando foi em fevereiro eu realizei o exame com ela, e nesse exame ela já conseguiu identificar ali onde tinha um foco de endometriose, e conseguiu também fazer a contagem de folículos do meu ovário direito, que era o ovário que estava saudável. Ou seja, eu estava passando por tudo aquilo ali, e querendo ou não, essa doença está relacionada com a fertilidade da mulher, então você tem que começar a pensar assim, quero ter filhos, não quero ter filhos, e eu até aquele momento ali não era algo que eu estava pensando, né? Porém, a partir do meu diagnóstico, né, endometriose profunda, um endometrioma de 8 centímetros no ovário esquerdo, então eu fui encaminhada para uma especialista em reprodução assistida, para conversar um pouco mais, saber sobre o assunto, né, como é que funcionava. E nessa consulta ela realizou um exame em mim, e quando ela foi realizar o exame, ela viu que o meu ovário direito, ele tinha uma variação anatômica e ele estava por trás, onde se eu quisesse fazer uma FIV, né, ela não iria conseguir com a agulha retirar o óvulo ali, poderia perfurar algum outro órgão. Então todo esse meu histórico médico aí, eu sou sim uma paciente cirúrgica. E lembrando, né, depois que eu voltei com o anticoncepcional, minhas dores sumiram assim 100%, graças a Deus, porque não tinha condição aquilo. E quando foi em setembro de 2021, já no ano seguinte, um ano depois, né, de quando eu comecei a sentir as dores, eu consegui realizar a ressonância magnética, onde a doutora Jordana pôde ver ali onde realmente a doença se instalou. Então tem alguns órgãos meus que já estão meio grudados, sabe? O endometrioma está comprimindo completamente o meu ovário esquerdo. Então basicamente o ano passado foi esses exames, foi consultas com os outros especialistas também, como proctologista, urologista, cardiologista, para que eu pudesse realizar a minha cirurgia. Hoje eu tenho praticado atividade física, antes eu era uma pessoa sedentária, tenho tentado mudar a minha alimentação, evitar glúten, lactose, açúcares. Por exemplo, eu sou apaixonada por Coca-Cola, mas já tem um tempo que eu não tomo mais, principalmente agora que eu estou prestes a operar, então quis manter uma dietinha ali mais saudável possível. Eu também, às vezes, comia alguns alimentos em que minha barriga inchava, estufava, sabe? Eu sempre ficava com uma sensação de inchaço, de estufamento, e tentando evitar esses alimentos, eu já vi que melhorou bastante. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma você que chegou aqui. Meu objetivo foi realmente relatar para vocês como foi esse meu processo, essa minha história com o diagnóstico da endometriose, até porque era uma doença que eu pouco conhecia, nem imaginava, nem sabia direito o que era, né? E que cada vez mais eu tenho visto mulheres que são portadoras dessa doença, ou seja, não é tão incomum assim. Bom, e minha cirurgia, enfim, chegou o dia da minha cirurgia, está marcada agora para o dia 29 de março, será por videolaparoscopia e será a primeira cirurgia que eu irei realizar. Eu nunca fiz cirurgia nenhuma, a não ser correção visual e a extração dos sisos. Então dá um pouco de ansiedadezinha assim, mas mais pelo desconhecido, sabe? De nunca ter passado por uma situação assim. Mas assim, eu estou
super tranquila quanto à equipe médica, eu sei que eu estou em boas mãos, a equipe dela é maravilhosa, assim, então eu confio 100%. Ah, deixa eu mostrar aqui alguns exames, né, que eu realizei. Vocês vão ficar chocados com o tamanho do endometrioma. Vou mostrar aqui pra vocês. Esse aqui foi um dos exames que eu fiz com a doutora Adriana Garrido. Não sei se vai dar pra ver. Gente, mas olhem o tamanho dessa bolota. É muito grande, gente. É muito grande. Quando eu vi isso, eu levei um susto. E é engraçado que eu não sinto. Por mais que eu apalpe aqui a região, eu não sinto o tamanho dessa bolota aí. Mas é isso aí, gente. Essa é a minha história com a endometriose. Eu tô falando aqui de uma forma mais tranquila, mas não foi um período fácil. E é isso. Então, assim, sinta-se à vontade para compartilhar a sua história também. Se você se identificou em algum ponto com a minha história, compartilhe aqui também suas dores, o que foi que você sentiu, seus sintomas. Pois eu acho super importante, né, a gente conversar sobre isso. Eu era uma pessoa que nunca tinha conversado isso com ninguém, nem com minha mãe, nem com minha irmã, nem com amigas. Era algo que não se falava, sabe? E eu achava que era normal. Então, eu acho super importante a gente trocar essas experiências. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Depois eu apareço aqui para contar um pouquinho mais de como foi a minha cirurgia, como foi o pré-operatório e o pós-operatório. Depois eu apareço aqui para contar mais para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!